Se nós estamos a trabalhar com substâncias puras, temos a possibilidade de calcular massas, número de partículas e volume, quando se tratam de substâncias gasosas. E, portanto, a massa, o número de partículas, independentemente da sua natureza, ou ainda o volume, isto for no caso de uma substância gasosa, a relação que utilizamos é, primeiro, da quantidade de substância para a massa, nós usamos a relação que é a massa será calculada multiplicando a quantidade de substância vezes a massa molar. Portanto, a massa molar é a massa de cada mol, havendo um determinado número de mols, ou seja, uma determinada quantidade, eu faço uma proporção direta entre a massa molar e a quantidade. Relativamente ao número de partículas, eu sei que o número de partículas será igual ao produto da quantidade pela constante de Avogadro. Nós sabemos que a constante de Avogadro, ao contrário da massa molar, que depende da substância, neste caso é uma constante, como o próprio nome indica, que vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 e a unidade é mol menos 1. Já para calcular o volume de uma substância gasosa, nós vamos multiplicar também pelo volume molar, sendo que o volume molar é o volume de cada mol de substância no estado gasoso. Logo, o volume total será o produto da quantidade pelo volume molar. O que nós sabemos é que o volume molar, ao contrário da massa molar, não depende da substância, depende sim das condições de pressão e de temperatura. Portanto, o volume molar das condições normais de pressão e temperatura é de 22,4 decímetro cúbico por cada mol. Nós sabemos, finalmente, que a massa molar corresponde à massa de cada mol e a sua unidade vem expressa em grama por cada mol. E, portanto, nós temos aqui algumas relações numéricas que nos permitem fazer a conversão de quantidade para massa, para número de partículas e para volumes, sendo que, no registro mais laboratorial, quando se fazem medições, nós fazemos medições ou de massa ou de volumes. E, portanto, a partir daí, conhecendo a massa molar e o volume molar, somos capazes de finalmente determinar o valor da quantidade. Vamos supor agora que nós temos misturas de substâncias, como é o caso das soluções. Ora, no caso das soluções, nós sabemos que numa solução existe um solvente, existe um ou mais do que um soluto, e nós também vamos relacionar a forma de exprimir a proporção entre as substâncias através da relação entre a quantidade e outra propriedade. Nomeadamente, nós passamos a ter a concentração e, por omissão, a concentração, estamos a referir à concentração molar. Temos a concentração mássica, ou concentração em massa, por exemplo. E o que nós sabemos é que a concentração molar será igual à relação entre a quantidade de soluto e o volume da solução, e a concentração em massa será igual à relação entre a massa de soluto e o volume de solução. Por exemplo, em relação a esta última expressão, nós podemos deduzir outras expressões relacionadas, uma vez que a massa do soluto pode ser calculada multiplicando a quantidade do soluto pela massa molar do soluto. Portanto, se eu desenvolver esta expressão, ficarei com quantidade de soluto vezes a massa molar de soluto sobre o volume de solução. Ora, eu sei que a relação entre a quantidade e o volume corresponde à concentração molar, e eu daqui posso concluir que a concentração em massa será igual à concentração molar vezes a massa molar do soluto. Mas esta não será a única relação que eu posso realizar. Eu posso, por exemplo, relacionar a quantidade ou a concentração com a percentagem em massa. Na percentagem em massa, estou a referir à percentagem em massa de soluto, a definição será a percentagem em massa corresponderá à massa de soluto sobre a massa de toda a solução vezes 100. Mas eu sei que a massa de soluto se calcula multiplicando a quantidade de soluto
pela massa molar do soluto. Mas também sei que a massa da solução se pode determinar multiplicando a densidade da solução pelo volume de solução. Pois, mas eu agora verifico que aqui volto a ter a relação entre a quantidade e o volume. Ora, com esta relação, eu posso concluir que a percentagem em massa será então igual à concentração molar do soluto vezes o quociente entre a massa molar do soluto e a densidade da solução vezes 100. E reparem que eu consigo ainda, a partir desta relação, evoluir para outras relações, caso tratem de substâncias no estado gasoso, etc, etc. Ora, muito bem. Esta será uma primeira parte. Nós temos aqui várias formas de relacionar estas grandezas, sendo que o que eu sei é que o ponto de partida e que unifica estas relações todas é a quantidade de substância, como nós sabemos, se exprime em mol. Em relação à equação química, nós, quando temos uma reação, vamos representar adequadamente essa reação por intermédio de uma equação. Ora, na equação química, nós temos algumas informações, são elas informações divididas em qualitativas e quantitativas. As informações mais do foro qualitativo serão as fórmulas ou os símbolos químicos, consoante as substâncias se tratem de substâncias que possam ser atómicas ou moleculares. Temos também, além das fórmulas e símbolos químicos, os estados físicos. E, finalmente, temos os coeficientes estequiométricos. Os coeficientes estequiométricos são números que antecedem as fórmulas ou os símbolos químicos e que definem a proporção na qual as substâncias reagem entre si ou a proporção na qual as substâncias se formam. Genericamente, nós numa equação química temos à esquerda os reagentes e à direita os produtos de reação. Sabemos nós que durante uma reação química os átomos de cada um dos elementos que participam na reação vão permanecer constantes, o que significa que, se o número de átomos de cada elemento permanece constante, então a massa total do nosso sistema também vai ter que permanecer constante. De facto, há uma lei, que é a lei de Lavoisier, e nós, a partir da lei de Lavoisier, procedemos ao acerto da equação química. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que temos uma combustão, por exemplo, do butano. O butano é o gás de botija, é provavelmente um dos principais combustíveis que nós usamos do ponto de vista social, são usados nos fogões. E então, nós temos o butano, cuja fórmula química é o C4H10, que reage com o oxigênio para formar o dióxido de carbono e ainda o vapor de ar. O que eu sei é que, assim escrita, eu tenho aqui a informação qualitativa, as fórmulas químicas, são todas moléculas. Tenho o estado físico do reagente e produtos de reação, mas eu consigo confirmar que esta equação não consegue traduzir corretamente uma reação. E a explicação é mais ou menos simples. É que, assim, por uma análise muito breve, eu vejo que eu inicialmente tenho 4 átomos de carbono e no fim só tenho 1. Portanto, isto é impossível. Okay? Os átomos permanecem os mesmos durante a reação. Quebram-se as ligações das moléculas dos reagentes e os átomos isolados vão formar novas ligações. Como as novas ligações formadas não são as mesmas do sistema inicial, o que significa que vamos formar novos arranjos, traduzido em linguagem química, formam-se novas moléculas. Mas o número de átomos tem que permanecer constante. Então nós vamos usar
uns fatores que nós vamos designar coeficientes estequiométricos, e estes coeficientes estequiométricos vão definir a proporção de maneira a garantir que o número de átomos permanece constante. Como é que nós podemos proceder? Há várias estratégias. Vamos ao primeiro processo. Ora, eu posso fazer uma observação rápida da equação e quando nós possuímos uma substância que é elementar, é inteligente que a substância elementar, ou seja, aquela que é formada por átomos de um único elemento, seja a última a ser acertada. E, portanto, eu diria que o oxigênio vai ser o último a ser acertado. Porquê? Porque suponham que eu já fiz o acerto entre estas três substâncias. Se eu agora for acertar, por exemplo, os hidrogénios aqui na última substância, se eu usar aqui um fator multiplicativo, eu vou acertar o hidrogênio, mas irei desacertar o carbono. E, portanto, se eu deixar o oxigênio para o final, quando eu for acertar o número de átomos de oxigênio entre os dois membros da equação, então eu só vou afetar exatamente o oxigênio. Portanto, a estratégia está definida. Então agora vamos utilizar os coeficientes estequiométricos. Então eu proponho o seguinte. Vamos começar por contar o número de átomos de carbono. Nós temos aqui 4 átomos de carbono, nos produtos temos um átomo de carbono, então a minha proposta será colocar aqui um 4. Vamos acertar os... geralmente, a tentativa que surge é logo, ok, temos 4 carbonos, mas agora tenho 4 vezes 2, são 8 oxigénios e vai-se acertar o oxigênio. Não. O oxigênio vai ser o último a ser acertado, vamos acertar os hidrogénios. Portanto, eu agora tenho aqui 10 hidrogénios, o que significa que no segundo membro só tenho 2. Portanto, uso o fator multiplicativo 5 e fiquei com 10 hidrogénios nos dois membros da equação. E agora, vamos acertar finalmente o oxigênio. E reparem, eu faço a contabilização do oxigênio e eu aqui só vou acertar exclusivamente o oxigênio e a equação vai ficar devidamente acertada. Portanto, 4 vezes 2 são 8, 5 vezes 1 são 5, 8 com 5 são 13. Por que valor? Eu vou multiplicar o 2 para ficar com 13 átomos de oxigênio. Mais ou menos simples, não é? Vou multiplicar por 13 meios. Pois, mas nós estamos habituados a verificar a escrita das equações com números inteiros. Então nós vamos fazer uma coisa que nós fazemos na matemática, que é vamos reduzir ao mesmo denominador e depois vamos simplificar o denominador em ambos os membros da equação. Portanto, se eu multiplicar agora todas aquelas grandezas por 2, então vou ficar aqui com 2, aqui ficarei com 13 meios vezes 2, 13, o 4 passa para 8 e finalmente o 5 passa para 10. E a equação está devidamente acertada, mas vamos fazer a nossa contabilização. 2 vezes 4 são 8 átomos de carbono, 8 vezes 1 são 8. 2 vezes 10 são 20 átomos de hidrogênio, 10 vezes 2 são 20. 13 vezes 2 são 26, 8 vezes 2 são 16, 16 mais 10, 26, e o oxigênio está devidamente acertado. E o primeiro processo está feito. O segundo processo é um processo que eu gosto de designar por um processo de SOS, que é, vamos imaginar que vocês estão a fazer o acerto e por muito que querem aqui alterar os coeficientes estequiométricos, não conseguem encontrar forma de compatibilizar os dois membros da equação. Vamos à matemática, que a matemática nunca nos falha. E então nós temos o C4H10 gasoso com, eu já lá colocar o coeficiente estequiométrico, com o O2 gasoso, vai formar o dióxido de carbono e ainda vapor de água. Eu faço uma coisa muito simples. Coloco aqui umas incógnitas. Vou dizer que esta aqui é o W, X, Y e Z. E agora vamos resolver literalmente um sistema de equações. Então o que é que eu sei? Vamos ao carbono. Relativamente ao carbono, eu sei que 4W será igual a Y. Porquê? Porque 4 vezes W é igual a 1 vezes Y. Sei também que, vamos ao hidrogênio, 10 vezes W será igual a 2 vezes D. E vamos ao oxigênio. No caso do oxigênio, nós temos 2 vezes X, vai ser igual a, fazer soma, 2 vezes Y mais D.
E a partir daqui, desenvolvemos. Só que se vocês repararem, e se vocês pensarem um bocadinho no vosso conhecimento já da matemática, quando nós temos um sistema de equações, para que este sistema seja possível e determinado, eu tenho que ter tantas equações quantas as incógnitas. Mas é que eu tenho 4 incógnitas a 3 equações. Portanto, isto era uma coisa indeterminada. O que é que nós fazemos? Vamos atribuir um valor a, uma determinada constante. Eu vou propor que, por exemplo, façamos que W igual a 1. Ok? Nós vamos ter que atribuirmos um valor. Todos os outros vêm em função deste e depois, se for necessário, reduzimos só ao mesmo denominador. Então, se W for igual a 1, eu fico que o W é igual a 1, o Y passa a ser igual a 4, o Z passa a ser igual a 10 meios, que são 5, e o X passa a ser igual a 2Y, que são 2 vezes 4, mais o Z, que são 5, sobre 2. Portanto, aos 13 meios. O que é que eu faço imediatamente? Em função do coeficiente de X, portanto, em função deste denominador, eu vou multiplicar todas estas parcelas por 2. Portanto, ao multiplicar tudo por 2, o W passa para 2, o Y passa para 8, o Z passa para 10 e, finalmente, o X passa para 13. Vamos supor que nós temos uma reação em que uma substância A reage com uma substância B para formar uma substância C. Ora, o A, o B e o C são as fórmulas químicas. E o que nós sabemos é que a proporção será A de A reage com B de B para formar C de C. Isto significa que A partículas A reage com o número B partículas B para formar C partículas de C. Mas podemos fazer esta leitura mantendo a proporção em termos de centenas. A centenas da substância A reage com B centenas da substância B para formar C centenas da substância C. Posso fazer a leitura em dúzias ou então, de forma a poder fazer a conversão rápida para massas ou para volumes ou para concentrações, posso fazer a leitura em termos de mol. Então eu posso dizer que A mol da substância A reage com B mol da substância B para formar C mol da substância C. Ao fazermos esta estequiometria, vamos supor que num dado exercício nos dá que a quantidade inicial da substância A é de alfa. Então, ao fazer o raciocínio, eu diria que se A mol da substância A reage com B mol da substância B, então alfa mol da substância A vai reagir para formar a nossa incógnita X. Então este valor de X será o produto da quantidade do A que eu tenho disponível a multiplicar pelo coeficiente estequiométrico da substância B a dividir pelo coeficiente estequiométrico da substância A. Portanto, o que nós temos aqui é literalmente uma proporção direta. Vamos dar um exemplo em concreto. Vamos supor que nós temos uma reação em que o zinco que é um metal, como vocês sabem, reage com o ácido clorídrico e este ácido clorídrico com zinco vai formar o cloreto de zinco e ainda há libertação de hidrogênio gasoso. Vamos olhar aqui para esta equação e nós percebemos rapidamente que ela não pode traduzir corretamente uma reação química. Vejam aqui os coeficientes. Temos 2 hidrogénios, aqui só temos 1. Temos 2 cloros, ali só temos 1. Portanto, eu acho que esta aqui é fácil de corrigir. Acertamos ali com 2 e agora a equação está devidamente acertada. Vamos supor que nós temos uma massa de zinco
disponível para reagir igual a 6,54 gramas. E a questão é, se esta massa de zinco reagir completamente, qual é o volume de H2 nas condições normais de pressão e temperatura que se vai formar. Portanto, o que nós vamos ter que fazer aqui, em primeiro lugar, é obedecer à relação estequiométrica. Pois, mas a relação estequiométrica faz-se em mol, não se faz em massa ou em volume. Pois então, o que é que eu devo fazer? Uma coisa muito simples. Vou passar esta massa para a quantidade através da relação com a massa molar. Farei a proporção estequiométrica para calcular a quantidade de hidrogênio. Depois, para determinar o volume, utilizo a relação do volume molar. Na prática, um cálculo estequiométrico é um cálculo de proporção. As relações serão feitas através destas proporções, seja com massas, com volumes, com quantidades ou com concentrações. É claro que nós necessitamos de conhecer muito bem esta ferramenta para que o cálculo estequiométrico seja feito na sequência, no ritmo adequado. Mas vamos então aqui ao nosso exemplo. Então o que é que eu tenho? Nós sabemos que a massa molar do zinco é de 65,38 grama por mol. Significa que a quantidade de zinco que eu estou a utilizar se vai determinar pelo quociente entre a massa e a massa molar é o 6,54 sobre o 65,38, que é aproximadamente 65,4. Portanto, vamos considerar que isto será próximo de 1/10 de mol. Nós sabemos que o mol de zinco reage para formar o mol de H2, de onde podemos retirar que 0,1 mol de zinco formará X, sendo que o X será 0,1 mol de H2, mas eu quero calcular o volume. Então, o volume de H2 será igual à quantidade de H2 vezes o volume molar, a quantidade é 0,1, o volume molar, uma vez que se trata das condições normais de pressão e temperatura, é igual a 22,4, portanto, 0,1 vezes 22,4 dá 2,24 centímetro cúbico. E calculei o volume do H2. Vamos aumentar o grau de complexidade deste raciocínio. Vamos supor que a equação é a mesma que cá está, só que nós vamos ter agora o reagente zinco com impurezas. Portanto, nós temos exatamente a mesma questão, porém, o zinco tem impurezas. O que é esta história? Dizemos que o zinco tem impurezas. Mais uma vez, isto é uma linguagem um pouco abusiva. O zinco não tem impurezas. O zinco é zinco. Mas a maior parte dos materiais que nós obtemos são extraídos, uma grande parte, numa fase inicial de matéria-prima que nós encontramos na natureza. No caso dos metais, geralmente os metais são obtidos a partir de minério onde esse metal se encontra combinado com outros elementos e, ao retirarmos esse minério, além do metal, vem lá outras substâncias. Essas substâncias, que numa fase inicial não nos interessam, são consideradas como impurezas. Portanto, nós temos um conceito que é o conceito de grau de pureza, que é a mesma coisa que a percentagem de pureza, que na prática é apenas o quociente entre a massa do reagente puro, a massa da amostra que contém este reagente, vezes 100, se vier a espécie em percentagem. É claro que da mesma forma que definimos o grau de pureza, definimos também o grau de impureza, que é a mesma coisa que a percentagem de impureza. Eu chamo a atenção para que a percentagem, seja de pureza ou de impureza, se faz em relação à massa e nunca em relação à quantidade. Portanto, nós temos a massa de impurezas da amostra sobre a massa total, portanto, a massa da amostra,
isto vezes 100. Objetivamente, se eu somar a percentagem de pureza com a percentagem de impureza, isto dará 100%. Vamos então agora considerar que nós temos uma massa de zinco, uma massa de uma amostra de zinco igual a 50 gramas, sendo que a percentagem de impureza é de 5%. E o que eu quero saber é qual será o volume da solução da HCl que eu devo utilizar, sabendo nós que a concentração desta solução é de 0,1 mol por cada litro. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer? Passo por passo. Com esta informação que aqui está, eu vou calcular a massa de zinco. Com a massa de zinco e com a massa molar, eu vou calcular a quantidade de zinco. Por estequiometria, ou seja, por proporção, eu vou calcular a quantidade do HCl. Ora, eu sei que a quantidade relaciona-se com a concentração e com o volume da solução. Tenho a concentração, tenho a quantidade, irei determinar o volume de solução necessário. Vamos aplicar. Então, eu sei que a massa de zinco, nós dizemos muitas vezes, a massa de reagente puro. Ora, a massa de reagente puro é, por definição, a massa da substância, que é o reagente. Será igual a 0,95 vezes 50. Porquê 0,95? Ora, se a percentagem de impurezas é de 5%, então significa que a percentagem de impureza é 95%. E 95% de 50 dá um total de 47,5 gramas. Então nós sabemos que a quantidade de zinco será igual à massa, sobre a massa molar, que será igual então a 47,5 sobre 65,38. Isto dá um total de 0,727. Bom, ora, já temos a quantidade de zinco. Se nós temos uma quantidade de zinco definida, por proporções estequiométricas, chegamos à quantidade do ácido clorídrico e dizemos assim: nós verificamos que na estequiometria da minha reação, 1 mol de zinco vai reagir com 2 mol de HCl, o que significa que 0,727 mol do reagente 5 vai reagir aqui com X, e a X dá o 0,727 vezes 2. Dá um total de 1,45. Ou seja, eu estou a transportar os valores exatos na calculadora, porque o dobro de 0,727 não dá 1,45, não é? Mas estou a fazer a aproximação. Mol de HCl. Ora, eu já sei qual é a quantidade de HCl. Como é que eu agora chego ao volume da solução? Eu sei que a concentração do HCl é igual à quantidade de soluto a dividir pelo volume de solução. Então, a concentração é de 0,1 mol por decímetro cúbico. Foi definido lá em cima no exemplo. Sei que a quantidade é de 1,45. Pois, já só me falta o volume de solução. Então, o volume de solução seria igual ao quociente entre 1,45 e o 0,1, daria 14,5 decímetro cúbico. Claro. Então, vamos supor que nós, inicialmente, temos uma quantidade inicial do A que é igual a alfa e temos uma quantidade inicial do B que é igual a beta. Portanto, o que é que isto significa? Significa que este alfa e este beta poderão ter sido adicionados na proporção AB. Ou seja, imaginem que o A é 1 e o B é 2. Então significa que este alfa, se este aqui fosse 4, este tinha que ser 8. Mas imaginem que este, em vez de ser 8, é 10. Ok?
Ou imaginem, mantendo aquela proporção de 1 para 2, a título de exemplo, imaginem que aqui eu tenho 4, ok, aqui precisaria de ter 2, mas não tenho 2, tenho 3. De facto, eu, quando vou realizar a reação propriamente, ao juntar os reagentes, poderá acontecer que não vou juntar os reagentes na proporção definida pela reação. Mas apesar de eles não serem adicionados ao sistema nessa proporção, o que acontece é que eles vão reagir nessa proporção. Portanto, há um deles que vai sobrar e há um que se vai esgotar. E então, como é que nós poderemos determinar o reagente limitante? Então, o que nós fazemos é uma coisa muito simples. Eu sei que a substância A e a substância B reagem na proporção de A para B. Pois, mas eu ao sistema adicionei aqui alfa e ali adicionei beta. Portanto, agora, vamos ter aqui 3 situações possíveis. Ou é maior a relação de A, ou é igual, ou é maior a relação de B. Se for esta a situação, então o que nós dizemos é que A é o reagente em excesso e o B é o reagente limitante. Por outro lado, se eu tiver esta relação, então eu passo a afirmar que A é o reagente limitante e o B é o reagente em excesso. Okay? E temos esta relação. Surge, entanto, aqui uma questão que diz assim, então estas reações têm um rendimento de 100%? Ainda nem sequer falei do conceito de rendimento. Até que abordo o conceito de rendimento, nós partimos sempre do princípio que elas vão reagir numa perspectiva teórica, ou seja, rendimento 100%. Vamos dar um exemplo, ou vamos manter o exemplo anterior. Vamos nós supor que nesta reação nós adicionamos 13,08 grama e aqui adiciono um volume de 0,1 litro de uma concentração de 0,5 mol por cada litro. E a questão será, estas substâncias vão reagir ou estão presentes na proporção definida pela equação? Então o que é que eu vou ter que fazer em primeiro lugar? Vou determinar a quantidade de cada uma delas. E então, começaríamos por determinar a quantidade de zinco. Dividimos a massa pela massa molar. A massa é o 13,08. A massa molar é o 65,38. Portanto, se vocês repararem, 2 vezes 65,38 dá 130, quase, 0,8. É 0,76. Portanto, o valor que nós temos aqui é aproximadamente igual a 0,2 mol. A quantidade de HCl que nós temos disponível, vamos determinar multiplicando a concentração pelo volume de solução. Ora, a concentração é de 0,5 mol. O volume de solução é de 0,1, portanto passamos a ter 0,05 mol. Portanto, já temos a quantidade de cada uma das espécies e agora vamos usar a estratégia que usamos em cima. É a seguinte. Então nós temos 2 substâncias. As substâncias são o zinco metálico e ainda temos o HCl. A estequiometria da reação é de 1 para 2. As quantidades realmente disponíveis são 0,2 mol de zinco, 0,05 mol de cloreto de hidrogênio. É óbvio que a relação é maior assim, o que significa que
zinco é o reagente em excesso, pois encontra-se, ou pois apresenta-se, ou pois foi adicionado ao sistema na maior proporção estequiométrica. Por outro lado, também podemos concluir que o HCl é o reagente limitante, pois encontra-se na menor proporção estequiométrica. Esta conclusão também poderá ser obtida de outra forma. E a forma é a seguinte. Nós sabemos que o mol de zinco reage com 2 mol de HCl. De onde podemos concluir que 0,2 mol de zinco necessitará de X mol de HCl para reagir. Sendo que este valor será igual a 0,2 vezes 2, que dá 0,4 mol de HCl. Ora, 0,4 mol de HCl corresponde à quantidade de HCl necessária para reagir com todo o zinco. E esta quantidade é maior do que 0,05 mol de HCl. Esta quantidade que cá está trata-se da quantidade de HCl disponível no sistema. Portanto, eu necessitaria de mais HCl do que aquilo que eu disponho. A conclusão direta é que, como a quantidade de HCl disponível é inferior à quantidade de HCl necessária para reagir com todo o zinco. Então, o HCl será o reagente limitante. Trocando isto por miúdos, não tenho HCl que chegue. Que chegue para quê? Para gastar todo o zinco. Qual é a consequência direta? Se as duas substâncias reagirem completamente, o HCl vai se gastar totalmente e ainda vai sobrar zinco. Como o HCl se gasta totalmente, então, assim que a sua quantidade seja nula, a reação vai terminar à falta de reagente. Portanto, esta será a consequência que nós daqui retiramos. Vamos supor que esta reação progride e, no final da reação, eu consigo verificar que o número de partículas de hidrogênio que, entretanto, formam, ou seja, a quantidade de H2, passa a ser igual a 1,2 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Isto será o que se formou. E a questão que se coloca é, quando nós juntamos os reagentes, a reação evolui, mas só juntar os reagentes não será suficiente. É uma condição necessária, mas não suficiente. Porquê? Porque numa reação química, a reação maioritariamente tem que ser desencadeada e tem que ser suportada, garantindo as condições ideais, geralmente de pressão e de temperatura. Se, por algum motivo, as condições necessárias para o progresso da reação não se conservarem, essa reação tende a cessar. E poderemos ter a situação em que a reação, inclusivamente, será incompleta. Ora, uma reação diz-se incompleta quando, no final da reação, ainda se encontram presentes
todas as espécies dos reagentes. Uma reação disto se completa quando pelo menos um dos reagentes se esgotou, que será o reagente limitante. Ora, neste caso, esta reação será completa ou não será completa? Como é que nós podemos fazer para determinar? Ora, nós já tínhamos visto que o reagente limitante era aqui o ácido clorídrico. E nós verificamos que, de acordo com a estequiometria definida pela nossa reação, ou melhor, pela nossa equação, nós sabemos que quando nós temos 2 mol de HCl disponíveis para reagir e todo o zinco necessário, é expectável que se forme 1 mol de H2. Por outro lado, se eu tiver disponível para reagir 0,05 mol de HCl, eu aqui esperaria obter X mol de H2, sendo que este X passa a ser igual a 0,05 vezes 1 sobre 2. Isto dá 0,025 mol de H2. Ora, esta quantidade nós designamos genericamente como sendo a quantidade esperada. Uma vez que nós sabemos que se formaram 1,2 expoente 22 moléculas de H2, nós podemos calcular a quantidade de H2 formado. Como? Vamos dividir o número de moléculas de H2 pela constante Avogadro. Portanto, 1,2 vezes 10 elevado a 22 sobre 602 vezes 10 elevado a 23. Bom, isto será a quantidade que realmente se formou. Ora, como é que eu agora consigo avaliar a taxa de conversão? Vejam, se a reação fosse completa, eu esperaria obter isto. Bem, só obtive este. Então, para avaliar o tal rendimento da reação, eu digo que o rendimento será igual ao quociente entre a quantidade efetivamente obtida, a quantidade esperada, vezes 100. Então, substituindo o rendimento, é igual à quantidade efetivamente obtida, portanto, aquela que se formou, 0,02, a quantidade esperada, 0,025, vezes 100. Portanto, isto dá cerca de 80%,